Olá, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de mais nada, gostaria de fazer aqui uma breve audiodescrição. Eu me identifico como homem, de cor parda, segundo a classificação do IBGE, né? Estou usando aqui uma camisa preta, de mangas compridas regaçadas, com gola, né? Minha avó dizia que era camisa de domingo, né? Camisa de botão, né? Estou usando também óculos com uma armação retangular da cor preta, né? Eu sou careca, não uso barba, nem uso bigode. E tenho como plano de fundo aqui atrás de mim uma parede branca, né? Bom, primeiramente quero, né, saudar a comissão organizadora deste 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasil, né? Saudar pela coragem e pelo engajamento de realizar essa atividade que muitos de nós sabemos que não é fácil, né? Principalmente nesses tempos virtuais que a gente se acostumou a chamar de atividades assíncronas, né? Mas o Congresso é filho de seu tempo, então vamos lá continuar a tarefa de aprendê-lo em seu conceito, não é isso? Bom, eu chego aqui nesse evento com uma mistura de sentimentos, né? Por um lado, eu estou muito contente, fico agradecido pela confiança em meu trabalho, fico muito contente em estar reunido com um monte de gente novamente, né? Mesmo assim, pelo canal do YouTube aqui da SHB, né? Mas são professores e professoras, filósofos e filósofas que eu admiro, né? É, Gente que produz muitos textos, né, muitas lives, né, eu fico tentando assistir tudo, aprender com todo mundo, e é muito bom estar me reunindo de algum modo assim, né? Saudoso, porque em outras edições a gente viajava pelo Brasil, né? E conhecia novas cidades, né? Mas enfim, são nossos tempos agora que vivemos, né? Bom, mas é também assim, por outro lado, infelizmente, gostaria de prestar minha homenagem e solidariedade às vítimas e famílias das mais de 600 mil mortes, não é, por Covid-19 no Brasil, até então noticiadas, né? A filosofia hegeliana, né, nos diz que o espírito nunca está em repouso. Então, entendo que no momento necessário, justiça, liberdade, reconhecimento, né? Justiça e liberdade serão reconhecidas nesses tempos coléricos que estamos passando, né? Então, queria registrar também minha tristeza e minha indignação, né? Bom, mas vamos aqui, é, é, vamos conversar, né, um pouquinho. Essa palestra é, é muito comum dizerem que haverá uma roda de conversa, não é? Mas, enfim, vamos aqui, eventualmente, né, se tiver, se tiver algum comentário no chat, alguma pergunta, a gente vai conversar também, né? Mas vamos lá. Bom, o título de minha fala é Carta ao Professor Hegel, breves considerações sobre ensino de filosofia e o parágrafo 153 da Filosofia do Direito. Cartas e comentários orais de aulas contribuem para a compreensão do pensamento de filósofos e filósofas. No caso de Hegel, que teve intensa atividade docente e epistolar, julgamos que o acesso a tais fontes é fundamental. Hegel foi professor e diretor de escola, professor e reitor de universidade e ocupou cargos administrativos para assuntos educacionais. Hegel declarou a intenção de escrever uma pedagogia política e afirmou que o Estado tinha o dever absoluto de garantir o direito à educação. Nesse sentido, numa perspectiva dialética, os objetivos dessa palestra são:
Comentar brevemente a observação e adendo do parágrafo 153 da Filosofia do Direito, particularmente no que diz respeito aos conceitos de cidadania e Estado. Comentar a prática docente de Hegel, notadamente no que diz respeito ao ensino de filosofia. Relacionar tal prática com os conceitos acima mencionados. Além disso, apresentamos a adaptação de uma experiência educativa enquanto sugestão didática e resultado dos objetivos propostos. Por fim, num contexto de filosofia institucionalizada e parafraseando Hegel, esta palestra é filha do seu tempo e a tarefa continua sendo apreendê-lo em conceito. É o que vamos todos e todas, né, fazer aqui durante esses dias de congresso. Né? Bom, eu quero apenas mostrar aqui as fontes de Hegel que eu busquei. Né? Primeiro, a Filosofia do Direito, na sua tradução em português, né, pela Unicinos, Católica e Loyola, né? Tradução de professor, filósofo, né, Padre Paulo Menezes, né, de Agemi Bavaresco, Alfredo Moraes, Danilo Costa, Grace Barbieri e Paulo Cosen. Né? Também fui consultar a tradução em espanhol do Juan Bermal, né, da editora Edasa, né, justamente pelo ponto que me interessa mais ali, que é o adendo. Também consultei aqui a Propedêutica Filosófica, edições 70, tradução de Arthur Mourão, e Discurso sobre Educação, edições Colibri, tradução de Hermelinda Fernandes. Bom, primeiro vamos apresentar aqui o parágrafo 153. Né? Vamos ver o nosso objeto aqui. Né? Bom, lá diz: o direito dos indivíduos para sua determinação subjetiva até a liberdade tem seu cumprimento no fato de que eles pertencem à efetividade ética, visto que a certeza de sua liberdade tem sua verdade em tal objetividade, e que esses possuem efetivamente no ético sua essência própria, sua universalidade interna. E Hegel faz referência a um parágrafo anterior, que é o parágrafo 147. Após o parágrafo, né, tem uma observação, né, que é: diante da pergunta de um pai sobre a melhor maneira de educar eticamente seu filho, um pitagórico deu a resposta que é também colocada na boca de outros. E aqui os tradutores da edição brasileira, né, a que eu citei ainda há pouco, diz que no exemplar de Hegel consta também Sócrates. Né? Mas vamos aqui ficar com o pitagórico. Né? Então, qual é a resposta que o pitagórico dá? Quando tu fazes dele um cidadão de um estado de boas leis. Né? Então, é essa pequena frase aí que é o que me interessou muito quando vi pela primeira vez. Né? Então, veja, o Hegel é bom lembrar, né? O Hegel dava aula, né? Tinha a questão do ditava um parágrafo, né? Isso na publicação também, né? Mas na frente eu vou tratar disso, né? Tem na publicação também, tem a observação, né? Que é uma preocupação pedagógica, né? Já um comentário, mas aí tem o adendo, que são os comentários orais registrados pelos estudantes e que chegou até nós. Né? Porque se não fosse esse registro, não teríamos esses comentários. E tem me interessado bastante esses comentários orais, né? Do ponto de vista da formação docente, né? Mas também como uma via de acesso, né, à compreensão do pensamento de Hegel. Né?
Bom, e aqui está o adendo, né? As tentativas pedagógicas de retirar os homens da vida universal presente e educá-los no campo, uma referência ao Emílio de Rousseau, foram em vão, porque não podem fazer com que as leis do mundo se tornem estranhas a eles. Embora a educação dos jovens deva ocorrer em solidão, não há razão para acreditar que os ventos do espírito e do mundo não chegarão finalmente a essa solidão, nem que seu poder seja tão fraco a ponto de não se apoderar dessas partes remotas. O indivíduo só conquista seu direito sendo cidadão de bom estado. Então, eu fico imaginando, Hegel, veja, por que ele falou isso? Né? Porque veio à cabeça dele esse comentário. Né? Então, quer dizer, há aí uma relação muito forte, né, entre a questão de Estado, né, a questão de cidadania, né, e essa questão da educação. Tanto que ele faz a lembrança, né, ele evoca a lembrança do pitagórico, né, quer dizer, fazes do teu filho, da tua filha, né, um bom cidadão, uma boa cidadã de um Estado de boas leis. Então, é preciso compreender esses conceitos, né, e estudar, né, esses adendos, a prática pedagógica de Hegel, que Hegel entende por educação, por ensino de filosofia, isso contribui também para a compreensão dos conceitos que estamos aqui falando. Né? No caso da filosofia do direito, né, de Estado, por exemplo. Né? Claro que é preciso também destacar que é preciso já ter um repertório do hegelianês. Né? O próprio Hegel já disse que é para começar pela fenomenologia do espírito. Né? Não estou aqui dizendo que é para começar pelas cartas e pelos comentários orais de aula. Né? Não é isso. Então, é bom já ter um repertório. Né? Mas, no sentido da pesquisa, eu tenho feito isso e estou aqui querendo compartilhar com todo mundo e conversar sobre isso também. Né? Bom, não há ocorrência da palavra cidadania na filosofia do direito, mas temos 14 ocorrências para cidadão e cidadãos. Né? Entre o plural e o singular, nós temos 14 ocorrências. Agora, para Estado, nós temos 544 ocorrências. E o tema do Estado só é tratado lá na última seção, né, dos parágrafos 257 até 360. Então, o que pretendemos com esse destaque é delimitar nossa intervenção. Nosso trabalho parte apenas do parágrafo 153, notadamente, observação e adendo. E se concentra nas palavras-chave Estado e ensino de filosofia, deixando cidadania e educação em segundo plano. O motivo dessa escolha, assim entendemos, é que nos comentários orais de aulas e nas cartas, Hegel parece, como diria Alfredo Moraes, se referindo aos prefácios que o Hegel escreve, né? Hegel parece o melhor comentador de si próprio. Então, o melhor comentador de Hegel é o próprio Hegel, e eu tenho, pegando carona aí no comentário do Alfredo Moraes, né? Eu estou achando que também é muito interessante a gente ver ali as cartas, não é? Os relatórios, né? Dessa atividade docente que Hegel teve, né? Muito intensa. O Bernardo Bourgeois diz que Hegel foi um professor completo. Né? Então, é muito identificado. Né? Quando ele publica a enciclopédia, né? Em compêndio, né? Quer dizer, ele diz, né? Sou apenas um professor universitário iniciante, né? E me vejo muito atarefado e tendo que produzir a filosofia que vou ensinar. Tá? É engraçado isso. Então, a relação, não é, professor Hegel, filósofo Hegel, né? O Bernardo Bourgeois, novamente, ele diz professor filósofo e filósofo professor. Né? É muito forte. Né? E eu acho isso interessante de pesquisar. Bom, rememorando a fenomenologia do espírito, não é? Desculpe, rememorando a fenomenologia do espírito, compreendemos que uma semente qualquer é e não é somente uma semente. Né? A semente de caju, quando cultivada, é negada e brota. Mas conserva o caju que é e vira pé de caju. O cajueiro também é negado, mas conserva o caju no fruto, até ele cair de maduro
e virá semente novamente, ou suco depois do almoço e castanha no tira-gosto. A semente de caju é supra-sumida no fruto. E o verdadeiro caju não é apenas sua biologia, mas também toda sua história contada. Cada determinação da realidade tem sua verdade quando supra-sumida. Ou seja, há um tipo de desenvolvimento progressivo de uma totalidade de relações recíprocas que vai se reconhecendo retrospectivamente. Um indivíduo qualquer é e não é somente um indivíduo. Admitindo sociedades ocidentais democráticas e burguesas, um indivíduo nasce como membro de uma família. Depois sai de casa, nega a família e vira coisa atomizada na sociedade, precisando se associar para se manter. Por fim, ele nega e conserva tal condição quando é elevado a indivíduo social, a cidadão e membro do Estado, reconhecido e reconhecendo reciprocamente. A verdade do indivíduo é o cidadão, pois desde sempre havia uma comunidade que mantinha e cultivava sua vida. E se assim não fosse, ou quando assim não é, já não estamos conforme o conceito de Estado. Estado é fenomenologicamente o último, mas ontologicamente primeiro. Eu acho que alguém disse isso, mas eu não me lembro quem foi, viu? E aqui uma citação muito interessante, professor, né, Joaquim Salgado. A educação é forma de aquisição da liberdade, pois a criança, livre em si, pela educação, eleva-se da imediatidade do seu viver natural para formar a sua personalidade livre e autônoma e fazer-se dotado de vontade livre. O processo educacional é, assim, um processo de formação, não apenas técnica, mas, acima de tudo, uma função ética da família, pela qual o indivíduo se forma eticamente por meio de um segundo nascimento. Desse modo, o papel integrado da família e da sociedade civil no Estado é a formação do indivíduo, pela educação e pelo trabalho, cujo resultado ético é o indivíduo livre, segundo o princípio do reconhecimento e preparado para o exercício da cidadania. Esse trecho aqui do Salgado já valeu o que eu estava querendo comentar, viu? É isso, né? Isso é uma boniteza danada esse trecho aí e me daria por satisfeito, subscrevo, né, o que eu quero aqui comentar. Mas, né, para que a minha individualidade, que a minha singularidade esteja aqui também posta, né, vamos aqui então. Durante experiências docentes no período de 2018 e 2019, tanto no ensino da disciplina Filosofia para o ensino médio integrado, lá no IF Sertão Pernambucano, Campus Serra Talhada, quanto da disciplina Metodologia do Ensino de Filosofia no ensino superior, no caso, na licenciatura em Filosofia, lá na UFPE, Campus Recife, adotamos como estratégia didática e instrumento de avaliação o que denominamos cartas filosóficas. Tal iniciativa buscava atender tanto às orientações curriculares para o ensino médio, no que diz respeito ao ensino de filosofia, quanto às diretrizes curriculares aos cursos de graduação em filosofia e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ambas no que diz respeito à formação de professores e professoras. O antigo documento normativo para o ensino médio, que agora já não é mais aquele, agora é a BNCC, não é a Base Nacional Comum Curricular, encontramos a seguinte orientação à docência. De fato, a tarefa do professor ao desenvolver habilidades não é incutir valores, doutrinar, mas sim despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem como transmitir aos alunos do ensino médio o legado da tradição e o gosto pelo pensamento inovador, crítico e independente. O profissional bem formado em licenciatura não reproduzirá em sala a técnica de leitura que o formou, transformando o ensino médio em uma versão apressada da sua graduação. E na LDB, né, que foi alterada pela reforma do ensino médio, lembrando que quando Hegel também estava no ginásio, né, no ensino médio, também estava vivendo uma época de reforma educacional, e ele era responsável por toda a educação da cidade, né,
o que é que a gente tem lá na LDB, quer dizer, o que é que a gente tinha na LDB, né? No seu título 5, capítulo 2º, seção 4, artigo 36, inciso 4º, tinha: serão incluídas a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Isso não existe mais. E ainda tinha no parágrafo 1º, inciso 3º, domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. Isso não tem mais. Mas veja, o nosso antigo documento normativo, né? Hegel chama sempre lá o regulamento, né? Estava em sintonia com aquilo que o Salgado já disse, né? E com aquilo que o Pitagórico recomendou e que Hegel, em sua aula, né? Falou, né? Fez a conexão dele ali na hora e falou. Eu acho isso muito, muito estimulante, muito interessante. Deste modo, por meio de um determinado exercício escolar e acadêmico, buscamos atingir o que se recomendava nos documentos oficiais da época. Em outro lugar, porque eu já tratei disso, já escrevi sobre isso, né? Já apresentamos detalhes e fundamentação dessa experiência educativa e filosófica, mas aqui apresentaremos uma adaptação enquanto sugestão didática e resultado com seu devir, daquilo que nos propomos pensar ao modo do esforço conceitual hegeliano. Na experiência passada, a tarefa consistia em escrever 2 cartas, uma enviada a um filósofo ou uma filósofa, ou imaginar um diálogo entre filósofos e filósofos, e outra com a resposta. Eram 2 cartas que alunos do ensino médio, estudantes do ensino médio e estudantes da licenciatura, né, precisavam escrever. E entendam, né? Ele escolhia um filósofo, uma filósofa, escrevia e imaginava a resposta do filósofo, da filósofa, escrevendo de volta. Só que aí tem que ter uma pesquisa, porque eles não podiam escrever o que eles achavam, eles teriam que responder conforme o pensamento daquele que ele escolheu. Então havia pesquisa nesse sentido. Né? O tema das cartas deveria contemplar, no caso do ensino médio, assunto estudado na disciplina. Tá? E no caso da licenciatura, o tema era filosofia institucionalizada e formação cidadã. O que é que o filósofo e a filósofa que você vai escrever pensa sobre isso? E aí vai ter que escrever isso na resposta. Agora, para esse momento aqui, a ideia é apresentar uma carta imaginada de nosso filósofo, tratando brevemente da relação entre Estado, cidadania, educação e ensino de filosofia. É quase a mesma coisa. Tá? Julgamos que cartas e comentários orais de aulas, por exemplo, contribuem para a compreensão do pensamento de filósofos e filósofas, e que, no caso de Hegel, o acesso a tais fontes é fundamental. E aqui eu dou 3 exemplos interessantes. Né? Descartes, em carta a Elizabeth, admite que a razão natural, por si só, não nos dá qualquer certeza para provar a imortalidade da alma. Então, veja, o Descartes, em carta, né, diz que não há certeza, apenas pela razão natural. Me parece irrelevante, né, discutir isso. Né? Engels, em carta a Bloch, esclarece a sua posição junto com Marx sobre a determinação da economia na história. De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu e nem Marx jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isto, afirmando que o fator econômico é o único determinante, ele transforma esta proposição em algo abstrato, sem sentido, em uma frase vazia. Engels diz, né? Se o que andam dizendo por aí sobre marxismo é isso, então eu e Marx não somos marxistas. Né? Então, quer dizer, é interessante pegar esse trecho de carta também para compreender Marx e Engels. Tá? E também outro exemplo interessantíssimo, e aí já mencionando a filosofia hegeliana, é a carta de Sartre a Garrodi. Né? Eu acho que é assim que se diz. Viu? Historicamente, parece-me necessário recordar que o existencialismo é o esforço de um pensamento cristão para opor-se ao saber hegeliano. As filosofias da existência têm uma origem comum, que é a reação de intelectuais cristãos à intolerável sistematização hegeliana do saber.
Quer dizer, também me parece muito interessante para compreender o existencialismo de Sartre, aquilo que Sartre diz e entende, né, sobre o existencialismo, ou os existencialismos, né, no sentido, as filosofias da existência. No caso de Hegel, podemos encontrar na sua intensa atividade epistolar e docente várias passagens que podem contribuir para a compreensão de seu pensamento. Vejamos o que diz Hegel, né? No livrinho do Jacques Don, Hegel Secreto. Né? Veja, o interesse da biografia parece se opor a um desígnio geral, mas ela mesma tem como pano de fundo o mundo histórico em que o indivíduo está misturado. Tá? O próprio Hegel nos diz isso. Então, o que faremos a seguir é apresentar, já dissemos, né, uma carta imaginada de nosso filósofo, onde realizamos uma compilação adaptada com citações diretas de Hegel e trechos de comentadores. Nela está presente a síntese de nossas breves considerações sobre o ensino de filosofia numa perspectiva hegeliana e a observação e adendo do parágrafo 153 da Filosofia do Direito. Então, se toda a minha palestra tivesse que ser resumida num pequeno texto, é o que vamos ver agora, mas eu precisei, né, fazer toda essa rememória, todo esse caminho para chegar aqui. Né? Bom, temos aí a carta do nosso filósofo, né? Berlim, 30 de outubro de 1820. Prezado professor, quando jovem, com 14 anos de idade, imaginei uma conversa entre Marco Antônio, Otávio e Lépida, abordando questões de teoria política, na época do Triunvirato, após a morte de Júlio César na Roma Antiga. Por isso, li com interesse vossa proposta de atividade escolar para o ensino de filosofia nos ginásios. A filosofia deve necessariamente ser ensinada e aprendida, assim como qualquer outra ciência. Como são poucos os que sabem que o estudo da filosofia é o verdadeiro fundamento de toda atividade, de toda formação teórica e prática. Isso são palavras de Hegel. Minha primeira tentativa de ensino deixou, pelo que ouço dizer, um preconceito desfavorável contra mim. Eu era um iniciante, e é verdade, estava preso à letra de meu caderno. Uma prática de cerca de 8 anos no ginásio, onde se deve constantemente manter um diálogo com os ouvintes e onde se impõe naturalmente a necessidade de ser claro e ser compreendido, proporcionou-me desde então uma liberdade completa. Veja que interessante, Hegel, 8 anos de aulas no ensino médio, Hegel, diretor de escola de ensino médio, né? Escreveu nada mais nada menos que a ciência da lógica nessa época, né? Está dizendo que lá ó, há uma necessidade constante, né, de manter diálogo com os ouvintes. Tá? Isso é interessante para a formação docente, para quem estuda Hegel também. Né? Vamos lá. Em relação a cada tema, costumo ditar um parágrafo. Em seguida, procedo à explicação oral, recorrendo também ao questionário de vários alunos. O ditado deve ser passado a limpo e a explicação oral deve ser resumida por escrito. Ainda bem que no plano de aula, né, no planejamento pedagógico do professor Hegel, né, ele tinha isso como estratégia didática, tá vendo? Né, como metodologia. Né? No início de cada aula, um aluno apresenta uma síntese oral da aula anterior, a rememoração. Não é? Então, quer dizer, há um desenvolvimento dos conteúdos filosóficos, não são aulas avulsas. Né? Como é que Hegel diz na fenomenologia? Todos os animais não equivalem à zoologia. Né? Então, é um desenvolvimento. Né? Então, quer dizer, a atividade docente de Hegel está em conformidade com sua filosofia. Né? Mas a escola não deve formar apenas pessoas privadas boas, e sim, sobretudo, bons cidadãos. Nas cidades industriais da Inglaterra, crianças de tenra idade são obrigadas a trabalhar e somente aos domingos se prover de alguma forma para sua educação. O Estado tem, então, o dever absoluto de garantir que as crianças sejam educadas. Os indivíduos devem, antes de mais nada, adquirir as capacidades de satisfazer suas necessidades mediante a participação no patrimônio geral. A escola não pode ser abandonada ao arbítrio e à contingência da iniciativa privada, porque representa uma condição ética. Portanto, uma passagem decisiva para todo homem, um momento essencial no desenvolvimento de seu completo caráter ético, uma espécie de etapa obrigatória na passagem da família para a sociedade civil.
Ora, aquilo que justifica a autoridade escolar do Estado, a saber, ser a efetividade da razão, impede-o de determinar, por objetivos propriamente estatais ou políticos, as atividades da escola. O Estado racional sabe, com efeito, que o Estado, como tal, não é a realização absoluta da razão. Portanto, não pode querer transformar os professores que ele paga em simples agentes governamentais, sem perder-se ele próprio ao minar sua fundação absoluta. Né? Aqui são trechos de comentador, né? Mas a partir de Hegel. Né? A partir de Hegel. Então, quer dizer, é importantíssimo, não é? É fundamental a presença do Estado. Né? É o dever absoluto de garantir a educação. Mas o Estado também não pode o quê? Também não pode interferir, não é, nas atividades da escola, a ponto de minar a sua fundação absoluta, né? Porque ele não é a realização absoluta da razão. Né? Bom, a virtude libertadora, então, de um tal ensino público deve-se ao fato de a escola atualizar em seu exercício garantido pela onipresença do Estado a raiz real da liberdade espiritual, que é a sua raiz social. Então, a escola não está alheia, né, à sociedade. Né? Ela está em ressonância completa com ela. Bom, aí aqui já está terminando. A filosofia e seu ensino têm o mesmo destino. E ao aprender a conhecer o conteúdo da filosofia, não se aprende apenas o filosofar, mas também já se filosofa efetivamente. Né? Assim encerro meus apontamentos e aguardo vossas impressões. Com votos de saúde, nesses tempos coléricos, Hegel. Né? Bom, senhoras e senhores, agradecido pela atenção. Essas são as palavras finais aqui do nosso filósofo, mas é também com elas que eu encerro minha palestra, né, neste dia. Quero aqui apenas deixar um convite, né? Agora que nosso filósofo já nos provocou, fica o convite, né? Alguém aí gostaria de escrever uma carta ao professor Hegel, né? Então, se vocês se sentirem provocados e provocadas, quiserem também escrever uma cartinha, né? Publiquem, né? Vamos conversar sobre esses temas, vamos pensar o nosso tempo, não é? Vamos aprendê-lo em conceito, que essa é a tarefa, né? Ah, depois vocês com calma passem aí, confiram aí as referências. Eu dividi, não foi? Primeiro as referências somente de Hegel, aqui referências gerais. E, e também as referências da carta. Vocês viram lá que na carta tem cada parágrafo está numerado, não é? E aí vocês depois vêm aqui, se quiserem, né, se interessarem, vêm aqui nas referências da carta e vão lá nas fontes que a maioria é do próprio Hegel, são palavras do próprio Hegel que eu encontrei em comentadores, né? Enfim, é isso. Bom, então, mais uma vez, desejando então saúde e muita coragem, como diria Guimarães Rosa, né? Um abraço filosófico para todo mundo, bom evento, né? Mais uma vez, meu bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Abraços filosóficos, tchau, tudo de bom.